Cristo ressuscitou, aleluia! Com mais amor e mais fervor. Cristo ressuscitou, aleluia! Você que está em casa, nos acompanhe também, você que está acompanhando online. Cristo ressuscitou, aleluia! Para que a cidade escute, Cristo ressuscitou, aleluia! Esta é a grande boa nova, esta é a grande notícia, esta é a grande experiência, este é o fato que mudou a minha vida, mudou a sua vida, mudou a história dos homens, que hoje nós queremos viver, nos apropriar e testemunhar para o coração da humanidade. E eu gostaria de começar essa partilha, esse momento de meditação da ressurreição de Cristo, com a passagem da primeira leitura que nós faremos hoje, na nossa liturgia, na celebração da ressurreição do Senhor. Atos dos Apóstolos, você pode abrir sua Bíblia, se você estiver com ela aí, porque, claro, todo mundo está, não é? Ou não? Eu acho que sim, deve estar. Então, abra sua Bíblia nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 40, 43. Não vale abrir o celular. É para abrir a Bíblia. Então vamos lá. É Pedro, que em nome da comunidade apostólica, cheio do Espírito Santo, testemunha. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Essa é uma autêntica palavra de nosso Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, para o testemunho da igreja, o testemunho da ressurreição do Senhor. Aplauda mais forte. A igreja, os discípulos de Jesus, a família de Jesus, todos nós somos convidados a sermos essas testemunhas da ressurreição do Senhor. Por quê? E nós vamos durante toda essa tarde repetir. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia, vocês. A igreja é convidada a testemunhar essa verdade, que Cristo ressuscitou, aleluia. Essa é a grande alegria do nosso coração. E por isso, no domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa, o domingo que o Senhor fez para nós, este é o dia que o Senhor fez para nós, que os homens inteiros, a história inteira, todos os tempos, imaginemos isso, desde o início da criação até o último homem, esperou, ansiou, Adão, lá na mansão dos mortos, Abraão, Moisés, os profetas e todos os homens do tempo e da história, dos que estão no dia de hoje e dos que virão,
todos esperam, e todos esperaram, e todos testemunham a grande alegria que mudou a história, que nos tirou do inferno, que nos tirou do mal, que mudou a história dos homens, que mudou toda a história da humanidade. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia! E a igreja é convidada em todo o tempo e em toda a história a testemunhar essa ressurreição. Eu e você somos convidados a testemunhar a vitória de Cristo sobre a morte. E isso é um motivo da grande alegria, da maior alegria da vida. A maior alegria da minha vida, a maior alegria da sua vida é essa. A maior alegria da vida do homem, da história, é essa. A ressurreição de Cristo. Porque já dizia Santo Agostinho, fundamentado em São Paulo, a fé dos cristãos é a ressurreição de Cristo. Sim, porque crer que Jesus morreu, isso a história atesta. Mas os discípulos de Jesus Cristo, pela fé, fazem a experiência. E isso muda a vida e a história deles e do mundo pela força da ressurreição de Cristo. Como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou e nós somos suas testemunhas. E essa é a nossa grande alegria. A fé dos cristãos está na ressurreição de Cristo. E para a gente entender e mergulhar mais esse mistério da ressurreição de Cristo, do Cordeiro redivivo, porque Jesus é o Cordeiro imolado, que na cruz se imolou por amor a nós, mas que venceu o pecado e a morte e ressuscitou. E lá no Apocalipse ele está como o Cordeiro redivivo, que tomou as nossas culpas e os nossos pecados, a morte que pesava sobre os homens e venceu todo o mal. E por isso todos os homens em toda a história estão diante dele, dando poder, a honra, a glória, a majestade, cheios de alegria e de júbilo. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia! Para nós mergulharmos nesse mistério do Cordeiro redivivo e desta alegria que gera na nossa vida, vamos fazer o então ainda, não era nem Papa, não era nem cardeal, mas na introdução ao cristianismo, um livro de Ratzinger, ele nos mostra exatamente um pouco essa dimensão do Cordeiro imolado. O símbolo do Cordeiro Pascal. Para nos ajudar, vamos um pouco para a tradição rabínica e para a tradição dos padres da igreja. Toda a interpretação que eles deram a esse Cordeiro imolado. Vocês sabem, e a gente vai para a história de Abraão um pouco. Me acompanhem um pouco, isso exigirá um pouco do nosso raciocínio. Vocês se lembram quando Deus pediu a Abraão uma prova? Qual foi a prova que Deus pediu para Abraão? Qual foi? Vocês são doutores em Bíblia. Qual foi a grande prova que Deus pediu para Abraão? Qual foi? O sacrifício do seu filho Isaque. Lembram? O filho da promessa. Deus disse a Abraão, nós vimos nas leituras de ontem, quando nós acompanhamos a vigília pascal, Deus disse a Abraão, tu serás pai de uma multidão. Deus dá o filho a Abraão, o filho da promessa, e aí Deus põe a Abraão à prova. E pede a Abraão o sacrifício do seu filho. E Abraão vai subindo a montanha com Isaque. O menino está com o material, a madeira do sacrifício, e o menino está com Abraão, e Abraão vai subindo a montanha, Isaque e Abraão, e diz o texto bíblico, que em alguns momentos Isaque pergunta, meu pai, nós temos aqui a madeira e nós temos o fogo,
Mas aonde está a vítima? Onde está? E o que é que Abraão repete para o filho? Deus providenciará. Deus providenciará. E então Abraão chega no cume do monte, toma o seu filho Isaque, amarra-o e coloca-o sobre o altar. E quando levanta o seu punho para sacrificar o seu filho, Deus diz: para, Abraão, para, Abraão, tu me mostraste que o teu absoluto sou eu, nada nem ninguém é o teu absoluto. Para, Abraão. E aparece então um cordeiro. Então Abraão desamarra o seu filho e coloca o cordeiro no lugar. O cordeiro substitui Isaque, o filho de Abraão, e o sacrifício acontece com o cordeiro. Diz uma antiga tradição rabínica, claro, toda analogia para nós é clara. É clara para nós como cristãos que o cordeiro que aparece é o símbolo do cordeiro pascal, Jesus Cristo, que toma o nosso lugar e que morre para que nós tenhamos a vida. Mas diz essa tradição rabínica, que agora eu tomo para vocês, dizem que quando Isaque viu o seu pai levantando o punhal, diz essa tradição rabínica, que Isaque dá um grito de pavor. E na hora que ele dá um grito de pavor, o céu se abre. E Isaque vê o cordeiro que irá lhe substituir. E aquele grito de pavor se transforma em um sorriso de alegria. Um sorriso de alegria. Porque ali ele viu que não só a sua vida foi poupada, mas lhe é lhe dado uma vida nova. A palavra Isaque significa riso. E muitos na tradição, além de fazer uma referência de porque quando o Senhor avisou para Abraão que ele teria um filho e Sara sorriu, desacreditando, mas essa tradição rabínica diz que é por causa desse sorriso de Isaque, que quando viu o cordeiro, a sua salvação, a sua libertação, o seu pranto se transformou em alegria, a sua dor se transformou em júbilo. E aí nasce todo o culto de Israel. E então, Ratzinger faz uma analogia, dizendo que nós, o homem e a nossa vida humana, é um pouco como essa realidade. E vocês me acompanhem esse texto. Por isso eu disse que vai exigir um pouco da sua atenção. Faz a subida da montanha como se fosse a nossa vida. Diz assim: nós, homens, humanos, subimos a montanha do tempo. A nossa história, a nossa vida. Vamos subindo a montanha do tempo e da vida, levando conosco os instrumentos da nossa própria morte, como Isaque levava sobre os seus ombros o instrumento da sua própria morte. No início, o cume está muito distante. Quando nascemos, a nossa vida e a nossa história, então, no tempo, tudo está muito distante. E não refletimos sobre a gravidade da vida e da nossa história. Não pensamos nisso. O presente é suficiente. Vamos vivendo como se a nossa vida fosse somente esse presente. E o presente é suficiente. E aí a gente vai começando a se distrair na vida. A manhã da montanha, o canto dos pássaros, o brilho do sol. E vamos achando que a vida é isso, o que é passageiro. E vamos gastando a nossa vida naquilo que é passageiro, sem voltarmos o nosso olhar para as coisas últimas da vida. Sentimos e achamos
que não precisamos saber nada sobre o nosso destino. Afinal de contas, o que importa é viver o dia de hoje e usufruir do que for possível ser usufruído da vida nesse dia de hoje. Sentimos que não precisamos saber sobre o nosso destino, pois o caminho em si é suficiente. Não é assim que muitas vezes nós vivemos a nossa vida? Sem olhar o fim último dela, como se nós vivêssemos só e aqui, o presente, e como nós estamos vivendo e as satisfações da vida. Mas, continua o texto, quanto mais o tempo passa, mais inevitável se torna a questão. Para onde eu estou indo? O que significa tudo isso? Olhamos com apreensão para os sinais da morte, que até agora não tínhamos nem percebido, como Isaac, que foi subindo e começou a dizer: pai, para onde é que nós estamos indo mesmo? Pai, vamos fazer um sacrifício, mas aqui está, mas cadê a vítima? Os sinais da morte começam a rondar a nossa vida, de tantas formas e de tantas maneiras. Alguém conhecido nosso morre, a morte de repente entra na nossa história. Alguém querido nosso é tirado. Uma circunstância, uma situação que nos frustra, nos angustia, nos coloca a pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa história, o que estamos fazendo da nossa vida. Como? Qual é o nosso destino último? E começa a crescer o medo, muitas vezes, dentro de nós, de que talvez a vida seja apenas uma derivação da morte. Medo de que tenhamos sido enganados e que, na verdade, a vida parece quase uma imposição. Vamos começando a ter o peso da vida. E então, a resposta que Abraão dá, e que muitas vezes, no decorrer da nossa história, muitos nos dão, o sentido de Deus. Olhe para Deus. Deus proverá, meu filho. Soa mais como uma desculpa do que uma explicação profunda. E atenção, onde nós resistimos a reconhecer a providência de Deus que nos governa, onde nós resistimos de reconhecer a finalidade última do Deus que intervém, que é a fonte e o fim da nossa vida, quando não vivemos como Deus no centro do coração e da nossa história, onde o discurso de Deus não é credível, não está no centro da nossa vida, a nossa vida vai se tornando amarga. A nossa vida e o nosso humor morre. E aí o homem não tem do que sorrir. Vai buscando simplesmente satisfações passageiras. Não tem do que sorrir. Em tal caso, o homem não mais tem do que sorrir. Tudo o que resta é um sarcasmo cruel, ou aquela raiva contra Deus e contra tudo. Você conhece pessoas que caminham assim na vida? Que perderam o seu sentido de vida, o seu sentido de existência? Que vivem como se Deus não existisse? E que não têm o seu olhar para as últimas coisas? Você conhece, sim ou não? Será que nós mesmos, em alguns momentos da nossa vida, não estamos vivendo assim? Nós que temos uma vocação, nós que temos um chamado, nós que temos Deus no centro da nossa história, será que muitas vezes nós vivemos como nós não tivéssemos a vitória de Cristo no final de todas as coisas? E vamos começando a amargar no nosso coração, vamos começando a amargar e a rejeitar Deus, não explicitamente, mas implicitamente. Vamos tirando Ele do centro da nossa vida, vamos abandonando a nossa vocação, vamos abandonando a nossa resposta a Deus e vamos vivendo de uma forma amarga, como se o chamado de Deus não tivesse acontecido na nossa vida? Esta é uma pergunta
que nós devemos fazer ao nosso coração. Mas a vida de alguém, presta atenção que isso é importante, que viu, porque Isaac, num determinado momento, viu o cordeiro, e a sua angústia se transformou em alegria. Mas a vida de alguém que viu e se segurou e se abraçou, a vida de alguém que se ancorou, a vida de alguém que se jogou no Cordeiro redivivo, no Cordeiro Cristo crucificado e ressuscitado. Essa visão do Cordeiro redivivo na nossa história, esse fato, quem centraliza a sua vida neste fato, ele se ancorou na eternidade e trouxe a alegria de Deus para dentro da sua vida. E mesmo no meio dos desafios, mesmo no meio das dores, mesmo no meio de todos os desafios da vida, ele pode sorrir, ele pode se alegrar, ele pode ter confiança, porque a sua confiança está no Cordeiro redivivo, no Cristo, naquele do Cordeiro Pascal, o Cristo morto e ressuscitado, que vence todos os desafios da nossa história, que vence todos os desafios da nossa vida. Por isso nós podemos caminhar como quem não vê o ressuscitado, como quem não se apoia em Cristo, e podemos caminhar com o coração fechado, mesmo tendo tido a experiência com Cristo ressuscitado, o negando, o afastando da nossa vida, e amargamente. Aqueles que põem a sua confiança no Cordeiro Pascal, aqueles que põem a sua confiança em Cristo ressuscitado, seja qual for o desafio da vida, ele olha para os céus e ele sorri. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia! Porque Cristo ressuscitou, aleluia! Por isso o seu caminho pode ser desafiante. Você pode estar num momento cheio de júbilo, cheio de alegria, e glória a Deus. E isso é fato, e isso acontece por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia! Mas você pode estar passando um momento difícil. Você pode estar passando um momento angustiante. Você pode estar passando um momento de dor. Você pode estar passando um momento de escuridão. Mas se você viu, se você experimentou, se você foi tocado, se você foi alcançado pelo Cordeiro Pascal, pelo Cristo ressuscitado, os seus olhos estão nele. Os seus olhos não estão no que passa. E ele é a sua alegria. A sua alegria não é tudo simplesmente que está passando, tudo passa. A sua alegria é o que é eterno. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia! E esse é o motivo da nossa alegria. Esse é o motivo da alegria da ressurreição de Cristo. Porque nós vimos Cristo ressuscitado. Quem viu Cristo ressuscitado aqui, diga eu. Não parece. Não parece. Hoje no Evangelho, quando as mulheres viram Cristo ressuscitado, elas se descomporam. Positivamente falando, né? Se descomporam. Sim, porque às vezes a gente viu Cristo ressuscitado, mas no decorrer do tempo e da história, a gente não volta para a experiência, não atualiza a experiência, não se fortalece nela. E aí quando alguém nos pergunta se nós vimos Cristo ressuscitado, nós dizemos, eu vi. Quem vai acreditar? Nem você mesmo. Quem viu Cristo ressuscitado aqui, diga eu. Agora parece que você viu. Agora parece. Porque Cristo ressuscitou, meus queridos irmãos, tudo ganha sentido na nossa história. Tudo ganha sentido na nossa história. Porque Cristo ressuscitou, a morte foi vencida. Porque Cristo ressuscitou, as nossas dores se transformam em fontes de alegria. Ou eu creio nisso, ou eu não creio em nada. Porque Cristo ressuscitou, as minhas dores unidas às dores de Cristo, as minhas chagas unidas às chagas de Cristo, são fontes de alegria.
Por isso nada nem ninguém pode nos deter. Até as dores, até os pecados são transformados. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia! Porque Cristo ressuscitou, nenhuma noite é infinita. Você pode estar passando uma noite na sua vida, mas olha para mim. Olha, esta noite não é infinita. Você pode estar vivendo um momento de aridez, de fechamento, de endurecimento do coração, mas eu quero te dizer que esta noite não é infinita. Porque Jesus entrou em todas as noites, e aí, exatamente aí, Ele está. Ele é a estrela da manhã, que entra na tua escuridão, que ilumina a tua história e que muda essa história. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia! Nenhuma noite é infinita, por mais densa que pareça. Ele está presente nas nossas noites. Ele está presente nas nossas dores. Ele está presente na nossa escuridão. Porque vemos o Cordeiro, nós podemos sorrir. O nosso pavor muda em júbilo. Não temos o que temer. Por isso no Evangelho Jesus diz, quantas vezes? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia! Sim. E aí essa é a nossa alegria. No período barroco da história, né? O domingo da ressurreição era tão compreendido, talvez mais num certo sentido, como a alegria, que a liturgia do domingo da ressurreição, aqueles que estavam na assembleia tinham que dar um grande sorriso. Tinham que estar cheios de alegria. E essa era uma orientação da liturgia. E os padres, às vezes, contavam uma piada para ver se o pessoal caía em gargalhada, porque era o riso pascal. Porque tinha que ter o riso pascal. Claro, isso parece uma coisa superficial, mas isso nos remonta à profundidade do ato litúrgico, do sorriso no dia pascal. Então hoje não é o dia de tristeza. Se você chegou aqui com a cara emburrada, pelo amor de Deus, deixa lá fora. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia. Então abra o sorriso, o riso pascal para quem está à sua direita, à sua esquerda. E com o sorriso pascal diga, Cristo ressuscitou, aleluia. Bata a palma e sorria, vá lá. Sorria, sorria. Sorria. Eu já vou abrindo o meu sorriso. E agora eu quero ver o seu sorriso. Cadê o seu sorriso? Cadê? Cadê? Eu não vai ser preciso eu contar uma piada, né? Por favor, sorria. A alegria de Jesus ressuscitado deve estar presente no nosso coração. Não vai ser preciso eu cair mais uma vez com essa, que eu já topei 10 vezes aqui em cima. Mas sorria, sorria. Porque Cristo ressuscitou. E essa deve ser a alegria presente no coração do cristão. Mas Moisés, nós não temos os dias de desafio? Temos. Nós não temos os dias de tristeza? Temos. Mas nos dias dos desafios e nos dias de tristeza, lembre-se, Cristo ressuscitou, aleluia. E abra o seu sorriso. E abra o seu sorriso. Nós não temos direito. Nós não temos direito de fechar a nossa cara para ninguém, por mais justas razões que nós possamos ter. Por quê? Simplesmente a verdade última é essa. Porque Cristo ressuscitou, aleluia. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia uma coisa muito impressionante. Eu não vou cair. Santa Teresa d'Ávila dizia, nada me assusta tanto como ver nossas irmãs perderem a alegria do coração.
Nada me assusta tanto. Quando nós perdemos a alegria do coração, é porque nós perdemos a alegria pascal. Nós perdemos a nossa vocação, estamos perdendo a nossa vocação. Estamos deixando fugir o essencial das nossas vidas. Por isso, nós somos convidados a fazer a nossa Páscoa. A fazer a nossa Páscoa. O que significa fazer a nossa Páscoa? São Simão, o novo teólogo, nos diz o seguinte, preste atenção. A ressurreição de todos realiza-se pelo Espírito Santo. E não entendo só a ressurreição dos corpos no fim dos tempos, mas também a regeneração espiritual e a ressurreição das almas mortas, do coração morto, das almas mortas, que se efetua todos os dias espiritualmente. Esta ressurreição é outorgada mediante o Espírito Santo por Cristo, que morto uma vez ressuscitou e ressuscita em todos os que vivem dignamente. São Simão, teólogo, nos chama a deixar que o Espírito Santo nos faça participar da ressurreição de Cristo, ressuscitando a nossa alma. Então, pela força do Espírito Santo, pela força da ressurreição de Cristo, fazer a nossa Páscoa significa o quê? Número 1. Nós não podemos fazer a nossa Páscoa se continuamos a morar na morte. Não podemos fazer a nossa Páscoa se continuamos a morar na nossa morte. Se na vida nós não deixamos e permitimos que Deus nos perdoe. Tem gente que vive do passado. Nós precisamos na Páscoa deixar que Deus nos perdoe. Deixar que Deus rompa os nossos grilhões. Deixar que as coisas velhas fiquem para trás. Nós cantamos, lá na catedral, nós cantamos e acho que todo mundo aprendeu esse refrão que a gente canta há tanto tempo, né? Nascidos em Cristo, as coisas antigas já se passaram. Vamos lá, de novo. Banhados, somos uma nova criatura. Forte. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Passaram mesmo? Passaram mesmo? E por que você fica aí no com as coisas passadas? Ou passaram ou não passaram. Certo ou errado? Então, em Cristo ressuscitado, as coisas antigas passaram. Você tem a oportunidade de um tempo novo na sua vida, na sua história, na sua vocação, no seu caminho. Não fique olhando para o passado. Fazer a sua Páscoa em Cristo Jesus significa deixar-se perdoar por Deus. Joga para trás o que ficou para trás. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia. Então, quem tem dificuldade de deixar as coisas para trás e começar uma vida nova, e começar um tempo novo, e começar uma etapa nova, fazer a sua Páscoa, por favor, cante forte comigo. Banhados em Cristo. Forte. As coisas antigas já se passaram, somos as coisas antigas, forte. As coisas antigas já se passaram, somos. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, cante, as coisas antigas. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. As coisas antigas. As coisas antigas já se passaram,
somos nascidos. Aleluia! Aí sim! Aleluia, 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 aleluia. Sim, porque as coisas já passaram, as antigas, e tem um novo. Aleluia, 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 aleluia. E aí, se as coisas antigas passaram, para fazer a Páscoa, eu tenho que ter a coragem de, apoiado na graça de Deus, de mudar, de romper com as obras do mal. Eu tenho a coragem de me decidir, apoiado no Espírito Santo, com a força da graça, de me decidir por Jesus e por seu amor. De romper com a força da graça, não é com as suas próprias forças, mas com a força da graça, de romper com o pecado. Vejam bem, um escritor oriental, Pavel Florensky, diz: o pecado, presta atenção, o pecado é incapaz de gerar vida, porque toda geração de vida vem somente do Pai, que é. O pecado só pode matar. Presta atenção. O pecado só sabe e só pode matar. O pecado não gera vida. O pecado é infrutífero, é estéril, porque não é vida, mas é morte. E aí, porque Cristo ressuscitou, nós vamos fazer a nossa Páscoa. Nós vamos nos apoiar nele, nós vamos nos sustentar nele, nós vamos unir o nosso coração ao coração dele, nós vamos deixar que ele faça a nossa Páscoa na Páscoa dele, que ele nos ajude a passar, que nós vamos dizendo um não ao pecado. Por isso, na vigília pascal, nós renovamos as promessas batismais. E o bispo pergunta: você renuncia ao pecado? E o que você disse? O que você disse? E aí o bispo: você crê em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo? O que você disse? E aí você, com o coração sincero, renuncia ao pecado e faz a sua Páscoa. Você dá uma boa noite ao pecado, porque inicia uma nova vida. Uma boa noite. Existe uma poesia atribuída a Bach, naquela sinfonia Jesus, a Alegria dos Homens. Ela é grande, mas tem uma parte que ela diz o seguinte, preste atenção: boa noite, existência escolhida pelo mundo, tu não me agradas. Boa noite a ti, pecado, fica para trás, não venhas mais à luz. Boa noite, tu, orgulho e ostentação, sobretudo tu, ó vida de iniquidade, dou-te boa noite. De uma vez por todas, a existência pecaminosa, desejo boa noite. Vão embora espíritos lúgubres, pois Jesus, o Senhor da alegria, agora entra em cena. Sim, porque Cristo ressuscitou, aleluia. E Ele entrando em cena no nosso coração, na nossa vida e na nossa história, nós podemos dar uma boa noite ao pecado. Tchau! Não quero mais história contigo. Uma boa noite a uma vida mundana. Tchau! Tchau não, adeus. Porque tchau pressupõe talvez um reencontro. Adeus! Uma boa noite ao demônio. Adeus. Por quê? Porque Cristo ressuscitado entrou em cena. Isso muda a minha vida. E nele eu posso ter esperança. Vamos dar uma boa noite ao pecado? Quem quer dar, dá. E essa é agora. Vamos lá. Todos juntos. 1, 2, 3. Não é boa noite só não, é boa noite pecado. E aí, atenção.
você sabe qual é o pecado que você está dando boa noite. Não sabe? Sabe. Então vamos lá, vamos lá. Apoiados na força da ressurreição de Cristo, ao mundo, ao demônio. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia. E vamos dar uma salva de palmas à ressurreição de Cristo, mais forte ainda. Mas você pode me dizer assim: Moisés, eu quero te dizer uma coisa. Aí eu digo, diz. Aí você diz, Moisés, é porque não foi a primeira vez que eu dei boa noite ao pecado. E depois terminei caindo de novo. Veja o que nos diz o padre Raniero Cantalamessa. Nenhuma tentativa de dizer não ao pecado fica desperdiçada e inútil se for sincera. Deus leva cada um em consideração. E um dia, a sua graça será proporcionada, dando pleno sentido a todas as vezes que com um coração sincero e confiando nele, nós tivemos a coragem de romper com o pecado e de recomeçar. Se você, meu querido irmão, com coração sincero, apoiado na força da ressurreição de Cristo, disser hoje boa noite ao pecado, e deixar que a força da ressurreição dele opere em você, se com coração sincero, Deus vê, e nenhuma das suas tentativas serão desconhecidas de Deus. E um dia, e que esse dia seja hoje, que esse dia seja o golpe da graça, entra na nossa vida, muda a nossa história, e nós seremos verdadeiramente novas criaturas. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, Ele ressuscitou. Nós, por causa da ressurreição de Cristo, devemos esperar. Continua o padre Cantalamessa, que não haja cadeia, por forte e velha na nossa vida, que não possa ser despedaçada pela ressurreição de Cristo. Não há cadeia, não há cadeia, não há portão que sustente, não há cadeia que seja forte e velha na nossa história, na nossa vida, que não possa ser despedaçada pela ressurreição de Cristo. E aí, com coração sincero, disposto, rompido com o pecado, o que é que Jesus ressuscitado faz? Derrama sobre nós o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Sopra sobre nós o Espírito Santo. E é isso que nós precisamos fazer a partir desse dia. E durante todos os dias da Páscoa, esses 50 dias de Pentecostes, desejar, abrir o coração, dilatar a alma, desejar que Cristo ressuscitado nos batize de novo e renove a efusão do Espírito Santo em nós. Nos encha do fogo divino, do fogo da sua ressurreição. Nos encha desse fogo divino que queima tudo, que transforma tudo, que muda a minha vida e muda a minha história. Em cada Páscoa, e ontem você viu, é aceso o quê? Lá na catedral, acenderam lá fora. O que foi que acenderam? O círio foi aceso com... O que é? O bispo vai lá. Vocês não foram lá para fora, né? Ficaram lá sentadinhos, esperando, né? Mas lá fora tem uma fogueira e se chama o fogo novo. Tudo tem sentido na liturgia.
tudo tem sentido. E lá fora, naquele fogo novo, o bispo abençoa aquele fogo novo, e daquele fogo novo ele acende o círio. E o círio representa quem? Representa quem? O círio pascal? Cristo ressuscitado. É o fogo divino, o fogo do Espírito Santo. E o círio vai entrando e a gente vai iluminando as nossas velas com aquele fogo divino. E ao acender o círio pascal com fogo novo, é inaugurado um tempo novo na vida de todo aquele que acende. Quando o bispo abençoa o fogo, ele pede que aquele fogo inflame os corações com desejos celestes, com desejos de vida nova, com desejos de santidade. Inflame os corações com o Espírito Santo. E é isso que nós devemos pedir nesses 50 dias de Páscoa. Fogo divino, Jesus ressuscitado, inflama o meu coração de fogo, inflama o meu coração de amor, inflama o meu coração de uma vida nova, inflama o meu coração do teu Espírito. Me dê desejos celestes, desejos de santidade. Mata os desejos carnais, concupiscentes, de pecado, e faz viver os desejos de santidade no meu coração. Sim, desejos, corações inflamados com desejos e ardentes desejos celestes. Ardentes desejos de santidade. Quem quer desejos ardentes de santidade, diga eu. Então faz o seguinte, você não vai pedir por você não, vai pedir pelo seu irmão. Bota a mão no seu irmão aí. Peça por ele. Peça a nosso Senhor, a Cristo ressuscitado, que faça o que a gente não consegue fazer, o que só Ele pode fazer, que coloque um ardor novo nesse coração, que coloque desejos de santidade nesse coração, que quebrante as cadeias mais endurecidas, mais velhas, e queime com fogo ardente do seu Espírito. Senhor, faz o que nós não conseguimos fazer, mas só Tu podes e sabes fazer. Tira esse coração de pedra que existe em nós e dá-nos um coração novo, ardente de amor, de desejos ardentes, de celestes, de santidade. Um coração inflamado de celestes e ardentes desejos. Dai-nos, Senhor. Porque Cristo ressuscitou. Aleluia. E porque Cristo ressuscitou, Ele nos dá a sua unção. E para muitos, é como se fosse, a primeira unção é aquela quando nós despertamos na fé. Quando nós fazemos a nossa primeira experiência com o Senhor. O Papa, quinta-feira passada, falou de uma segunda unção do Espírito Santo. Muitos precisam da primeira, e a evangelização querigmática a leva, mas muitos de nós precisamos dessa segunda unção. E o que significa o Papa falando sobre isso? Ele diz, receber a segunda unção, em que se acolhe o Espírito Santo não somente sobre o entusiasmo dos nossos sonhos, mas também na fragilidade da nossa realidade. Em nossas fragilidades, nos nossos cansaços, na nossa pobreza interior.
Então, quando recebemos esta unção na fraqueza, na nossa fraqueza, a unção volta a perfumar dele e não de nós mesmos. Porque os nossos cansaços, as nossas feridas dão mau odor, que contaminam a nossa vida e a nossa história, destroem a nossa vocação, e não só a nós mesmos, contagia quem está ao nosso redor. Murmuração, eu não tenho, acabou-se, não sei, não vou não, e vai, e vai. Porque não envenena só a gente não, envenena quem está ao redor. O marido envenena a mulher envenena o marido, os pais envenenam os filhos envenenam os pais. E aí a gente vai encruando. Precisamos de uma unção que desça nas nossas fragilidades e transforme o mau odor que sai delas, nas nossas células comunitárias, nas nossas casas comunitárias, onde muitas vezes a nossa partilha e as nossas conversas, em vez de exalar o perfume de Cristo, exala o mau odor do nosso desânimo e dos nossos fracassos escondidos. Mas aí nós precisamos pedir que Cristo ressuscitado visite as nossas feridas purulentas e nos unja, e nos renove, e nos dê o ânimo que nos falta, a força que não temos. E se com um coração sincero pedirmos, Ele faz isso e volta a perfumar. E vai sair o perfume dEle, não o nosso mau odor. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia! Esta segunda unção, diz o Papa, vai nos ajudar a perseverar bem. Porque não basta só perseverar, é preciso perseverar bem até o fim. Não adianta só a gente estar perseverando aparentemente, mas o coração cheio de amargura. Sim, a gente não pode desistir nunca. Então, se a gente não pode desistir, e se a gente não pode perseverar mal, a resposta é deixar-se alcançar pela força da ressurreição e recomeçar sempre, porque Cristo ressuscitou, aleluia! É preciso seguir a nosso Senhor quando Ele entrou na nossa vida e disse, vem, segue-me. E a gente deixou tudo, abandonou tudo e o seguiu. Mas pode ser que no caminho, a gente vá cansando, desanimando. A gente vai endurecendo. A gente vai enferrujando. E aí nós precisamos da segunda unção. Porque é preciso também seguir a Cristo sempre, todos os dias. Vocês sabem que na espiritualidade se fala do demônio do meio-dia. Vocês já ouviram falar nisso? É aquele demônio que cerca a pessoa no meio da caminhada, com dois objetivos. Ou para fazê-la desistir e tirar da caminhada, não é dos primórdios não, é para desencaminhar os perseverantes. O demônio do meio-dia quer desencaminhar os perseverantes. E aí ele entra ou para fazer ele desistir, ou para fazê-lo ele caminhar como se caminhasse, mas não caminhando. Não sei se vocês entendem. Ele continua, mas não continua. A amargura, o fechamento, o murmúrio. Então ele vai perseverando, entre aspas, mal. E aí nós precisamos da segunda unção. E o Cristo ressuscitado pode entrar na nossa vida, na nossa história e afastar o demônio do meio-dia. Afastar os demônios que querem ou nos desencaminhar ou nos fazer caminhar mal. E o perfume de Cristo ressuscitado, vocês sabem que em Tobias tem aquele incenso que faz expulsar o demônio.
O Espírito Santo é esse perfume que Cristo ressuscitado derrama nas nossas fragilidades. Nós não temos que deixar de reconhecê-las. Nós temos, eu estou assim, nosso Senhor, eu estou mal, eu estou difícil, eu estou murmurando. É esse retrato aí mesmo que o Moisés está fazendo. Eu estou assim. Pois ele está assim, então não fica assim. Vai para diante de Cristo ressuscitado e deixa que Ele lhe dê a sua segunda unção. Com um coração sincero, pede uma mudança, uma transformação, e que o perfume dele, desses 50 dias de Páscoa, é essa oportunidade, nesses 50 dias de Páscoa, vai apresentando o teu cansaço, apresentando a tua fragilidade, apresentando os teus pecados, apresentando o teu caminhar mal, desengonçado, e vai deixando que Cristo ressuscitado derrame o seu Espírito. E validando um novo Pentecostes, um perfume novo, para que a tua vida assim afaste o demônio e gere um perfume novo, o perfume de Cristo. Porque Cristo ressuscitou, aleluia! E aí nós encerramos com o último ponto. Cristo ressuscitado nos envia em missão. Nos envia em missão. Jesus mesmo, hoje no Evangelho, quando foi que ele disse para as mulheres? Foi que ele disse: ide e anunciai os meus irmãos. E as mulheres vão anunciar que Cristo ressuscitou. Quem faz a experiência com Cristo ressuscitado, entra na dinâmica de missão e permanece nela. Atenção! Permanece nela. Às vezes nós entramos na dinâmica da missão e não conseguimos perseverar nela. Permanece nela. Nosso Senhor prometeu para nós na escuta, na revista Escuta. O que é que nosso Senhor prometeu? Recriações impossíveis. Vejam, nosso Senhor dava uma visualização de pessoas com defeitos estruturais, com defeitos muito profundos, feridas muito profundas, que do ponto de vista humano eram incuráveis, feridas morais, feridas estruturais. Mas através do anúncio e da missão, através da vida missionária, através da ação da comunidade, elas eram alcançadas. Essas pessoas eram trazidas para o seio da comunidade. Na imagem representada pela igreja do ressuscitado que passou pela cruz. E elas eram trazidas para o ventre de Maria, para o seio da comunidade. E eram alcançadas pela força da ressurreição de Cristo. E essas pessoas eram recriadas. E essas recriações eram impossíveis, transformações que fariam o mundo ficar perplexo. E é exatamente isso que o mundo precisa. Que nós precisamos e que o mundo precisa. Que a nossa missão evangelizadora, sob a força do Espírito e pelo poder da ressurreição de Cristo, vai ao encontro da humanidade. A humanidade que parece que não tem jeito. Eu vou contar uma experiência que eu tive durante estes dias. Talvez a pessoa da experiência esteja até aqui, mas não se apresente, tá? Fica só entre eu e você. Numa das missas da catedral, alguns devem ter visto. Na hora da comunhão, sentou-se um pobre. Uma pessoa que visivelmente, era sem teto, um morador de rua. E ele sentou-se em uma daquelas, como é? Os degraus do presbitério. E aí, na hora da comunhão, ele começou a esbravejar. Ele falava alto, esbravejava. Diante daquele quadro, nós só podíamos ter 3 reações. A primeira é que muitos de nós fizemos, e eu mesmo podia fazer.
passar e não é comigo. E deixar ele esbravejando, esbravejando, esbravejando. A segunda é se indignar, porque era da hora da comunhão, no meio da liturgia eucarística, e mandar um dos seguranças pegar ele, e ele esbravejar mais ainda e tirar a força da catedral. Mas a terceira, que a gente não pensa nela, mas um jovem fez. Um jovem saiu lá do meio da assembleia, e ele estava esbravejando, e o jovem pegou, se ajoelhou e ficou na altura dele. E começou a olhar nos olhos dele. Eu não sei o que ele conversou, mas eu imagino. Ele deve ter dito: como é seu nome? O que é que está acontecendo? E o homem deixou de esbravejar e começou a falar com ele. E ele ficou a comunhão inteira ali ajoelhado, conversando com aquele homem. E o homem parou de esbravejar. E ali, ele completou a comunhão dele. E ali, ele me ajudou a fazer a minha ação de graças. Porque eu já não olhava para outra coisa, a não ser para aquele jovem dialogando com aquele homem. Nós vivemos num mundo que está assim, como aquele pobre homem, com 1000 motivos e esbravejando, com a pobreza espiritual, com a pobreza moral, com a pobreza material, que espezinha de sua dignidade humana, esbravejando. A gente pode ter 3 opções: ignorar, se encher de um zelo que nada tem de cristão, mas puramente ideológico, e ficar dizendo: cale a boca, ó mundo, eu não sei o quê, julgando tudo e julgando todos, se achando dono da verdade, indo para a internet, fazendo confusões 1000 e não convertendo nada nem ninguém, mas endurecendo o seu e o coração dos outros. Ou fazer como Jesus fez, e como aquele jovem fez. Muito obrigado. Se ajoelhar diante da pobreza do homem, diante das dores das famílias, diante da crise do homem que não sabe mais nem quem é ele, nem quem é Deus, que não sabe nem qual é a sua identidade, mas não ficar brigando com essa humanidade, mas amá-la. Qual é o teu nome? A tua dignidade. Ouvi-la, acolhê-la, reconhecer Cristo nela, que sofre, padece, nos pobres, espiritualmente falando, moralmente falando, socialmente, materialmente falando. E naquele diálogo de amor, darmos a riqueza maior que nós temos: Cristo ressuscitado. Não como uma imposição, mas como um dom, que salva, em primeiro lugar, a mim que dou, porque soube reconhecer a presença de Cristo nas dores da humanidade e naquele a quem eu dialogo. Não sei o que aconteceu com aquele homem, mas eu sei o que aconteceu comigo. Cristo ressuscitado me tocou e mudou aspectos do meu coração.
porque Cristo ressuscitou. Aleluia. Tempo de missão, tempo de anúncio, tempo de sofrer com as dores do mundo e tempo de partilhar a maior riqueza que nós temos, a força, a potência da ressurreição de Cristo aos corações da humanidade, dos jovens, das famílias, dos pobres. São Francisco, na sua transfiguração, ou melhor, desculpem, no momento em que ele recebeu a estigmatização no Monte Alverne, ele dizia no pensamento de Larrañaga, ele dizia: Senhor, eu quero sentir todas as dores do mundo, e eu quero ter todo o teu amor para o mundo, porque eu quero tirar a dor do mundo com o teu amor. Assim és tu, Shalom. Assim és tu, que experimentaste a força da ressurreição de Cristo. Ninguém pode nos ser indiferente. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhuma família, nenhum pobre. Ninguém pode nos ser indiferente. Eles têm um nome, são uma pessoa. E eles são o objeto do amor divino. Por eles Cristo deu a sua vida, por nós Ele deu a sua vida. E nos constituiu testemunhas do amor divino, para nós irmos ao encontro dessa humanidade que sofre. Trazê-la para dentro do coração de Cristo, do coração da igreja, do coração da comunidade. E testemunharmos as recriações impossíveis que só a força da ressurreição de Cristo pode operar. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Aleluia! Fechemos os nossos olhos e peçamos esta graça ao Senhor. Que a Virgem Maria nos ajude a sermos testemunhas da ressurreição de Cristo no coração do mundo. Ave Maria, cheia de graça.